tudo bem? Então vamos lá começar a conversar sobre o uso do HIIT, do treinamento intervalado de alta intensidade em crianças e adolescentes, mas esse tipo de treinamento feito dentro das escolas. E antes de eu começar a falar sobre essa intervenção, o HIIT, feito nas escolas em crianças e adolescentes, eu preciso que você entenda que hoje nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia mundial, ou seja, uma pandemia de obesidade infantil. Não só nas crianças, mas também nos adolescentes. E juntamente com essa obesidade, vem todos os problemas associados a ela, como por exemplo, diminuição na sensibilidade à insulina, ou seja, um grau de resistência à insulina, que pode evoluir para uma pré-diabetes e uma diabetes. Imagina só, hoje nós estamos vendo crianças e adolescentes com diabetes do tipo 2, que é um quadro clínico muito comum em adultos além dos 40 anos, acima dos 40 anos de idade, que você via há 20, 30 anos atrás, apenas em adultos acima de 40 anos. Hoje você está observando esse quadro clínico em crianças e adolescentes. Hoje, além dessa epidemia de obesidade, de sobrepeso e obesidade, resistência à insulina, e pré-diabetes em crianças, você também está observando casos de pré-hipertensão e hipertensão nas crianças. Então não é só uma epidemia de obesidade, não, é uma epidemia de obesidade infantil, juntamente com todos os problemas que essa obesidade traz. E aí você tem hipertensão, diabetes do tipo 2, dentre outros problemas, dislipidemia e por aí vai. E todos esses problemas de saúde que nós estamos observando com muita frequência em crianças e adolescentes acontecem devido a vários fatores. Eu não posso dizer para você que é só devido a um fator, porque todos esses problemas de saúde eles são multifatoriais. Mas basicamente devido a três problemas, 3 pontos, 3 fatores importantes. O primeiro é uma alimentação inadequada. Se você observar, as crianças estão comendo alimentos ricos em sódio, gorduras saturadas e açúcares refinados, tanto em maior quantidade quanto em maior frequência. Então a alimentação está muito inadequada. Somado a esses alimentos inadequados, elas estão diminuindo assustadoramente a ingestão de alimentos que contêm fibras, como por exemplo frutas e verduras. Existem inclusive crianças que não ingerem frutas e verduras. Estão diminuindo a quantidade de feijão e arroz, que são alimentos típicos do brasileiro. E vamos mais além, né? Não é só do brasileiro, do mundo todo. As crianças estão comendo cada vez mais, cada vez pior, na verdade. Somado a isso, nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia de falta de sono. As crianças estão dormindo menos e com uma pior qualidade. E um dos fatores muito associados ao pouco sono em crianças e adolescentes está o uso demasiado de telas. As crianças estão cada vez mais hiperconectadas. Então você soma uma alimentação inadequada, pouco sono, ou um sono de pior qualidade, juntamente com um nível significativamente mais baixo de atividade física. Então soma aí crianças se alimentando mal, dormindo pouco, ou com a pior qualidade, e inativas fisicamente, cada vez mais sedentárias. E esse sedentarismo ele também está muito associado com o uso exacerbado de telas, seja no celular, seja no tablet, seja no computador, no notebook, seja na televisão. Então, quando você junta todos esses fatores, existem mais fatores, mas quando você junta principalmente esses 3 fatores, você tem uma verdadeira epidemia de obesidade, de pré-hipertensão e hipertensão, de pré-diabetes e diabetes e de dislipidemia, que são problemas no colesterol em crianças e adolescentes. Isso é muito sério. Sabe por que isso é muito sério? Porque provavelmente crianças obesas, pré-hipertensas ou hipertensas, pré-diabéticas ou diabéticas e dislipidêmicas, provavelmente vão ser adultos obesos e com todos esses outros problemas de saúde, porque esses problemas de saúde, claro que tem a carga genética, a questão da carga genética, claro que tem a questão do envelhecimento, mas esses problemas são muito mais ocasionados por fatores comportamentais. Então, se você enraiza determinados tipos de comportamento na infância e adolescência, é muito difícil você modificar isso na idade adulta. É por isso que crianças e adolescentes obesos e com todos aqueles outros problemas de saúde que eu falei, provavelmente vão ser adultos obesos com todos esses problemas de saúde. Então, utilizar estratégias já na infância e na adolescência para tentar reverter esse quadro é muito importante. E dentre essas estratégias
estão esses 3 pontos fundamentais. Modificar a alimentação, melhorar significativamente a quantidade e a qualidade do sono e fazer atividade física. Sobre essa questão da atividade física, eu posso falar com mais propriedade, porque a minha área é a minha área de estudo e de intervenção, porque eu sou profissional de educação física. Nesse sentido, o exercício físico ele tem um papel extremamente importante em 2 contextos, tanto na prevenção desses problemas de saúde como no tratamento. Vamos falar aqui do tratamento porque muitas crianças já estão apresentando obesidade, sobrepeso, obesidade, dislipidemias, pré-diabetes, pré-hipertensão e por aí vai. Quando você utiliza estratégias como, por exemplo, o exercício físico, nessas crianças que têm esses problemas de saúde, você consegue, pelo menos em parte, reverter esses problemas de saúde. Por que reverter em parte? Porque eu estou falando só do exercício físico. Esse exercício físico ele deve vir juntamente com outras intervenções, juntamente com a alimentação, juntamente com regulação do sono, dentre outros fatores. Né? Mas falando aqui do exercício físico, se você for usar só o exercício físico, você consegue reverter em parte esse problema de saúde. E um ponto importante é que se você pensar, as crianças e adolescentes passam uma boa parte do seu dia dentro das escolas. Então, utilizar essas intervenções dentro das escolas é um fator, é um ponto muito importante. Porque as crianças já estão lá. A chance de você conseguir uma aderência melhor das crianças nessas intervenções é mais certo de acontecer. E aqui eu quero destacar o papel do HIIT, do treinamento intervalado de alta intensidade. O que seria um HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade? É qualquer forma de atividade física que tem essas 2 características. Ela tem que ter intervalos, ou seja, atividades, intervalos de repouso. Atividade, intervalo de repouso. Esse repouso pode ser ativo, ou seja, ser feito em uma intensidade menor do que a atividade em alta intensidade, ou esse repouso pode ser passivo, ou seja, você para completamente de fazer a atividade. Então, ela tem que ter uma característica intervalada e feita em alta intensidade. E aí eu quero mostrar para vocês um estudo que foi publicado por pesquisadores. Deixa eu colocar o óculos aqui porque melhora a minha visão, eu consigo enxergar melhor as coisas. Né? Esse estudo aí foi publicado por pesquisadores australianos e do Reino Unido. E aí esse estudo ele foi publicado no ano 2022, portanto há 3 anos atrás, né? Nós estamos em 2025. Esse estudo ele foi publicado na PLOS ONE. Vou colocar aqui para vocês verem. O que foi que esse estudo fez? Esse estudo é uma revisão sistemática com meta-análise. E aí o que eles fizeram? O que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 54 estudos que investigaram o papel do HIIT na modificação de vários parâmetros de saúde em crianças, inclusive crianças que tinham sobrepeso e obesidade, e na modificação de parâmetros relacionados à capacidade física, bem-estar, dentre outros fatores. E esses programas de HIIT eram aplicados dentro das escolas. Mas, na verdade, esses estudos, eles não verificaram apenas o papel do HIIT, eles compararam o efeito do HIIT, do treinamento intervalado de alta intensidade, juntamente com outras formas de exercício, como, por exemplo, o exercício aeróbio, só que feito de forma contínua e com intensidade moderada. E aí, esse estudo, basicamente, concluiu 5 coisas. Ele verificou 5 pontos importantes em relação a crianças e adolescentes. O primeiro ponto, eles verificaram que o HIIT, quando comparado com o exercício aeróbio feito em intensidade moderada, o HIIT foi melhor para diminuir a circunferência da cintura, diminuir o percentual de gordura e o IMC, que é o índice de massa corporal, reduzir a frequência cardíaca de repouso e o LDL colesterol, que você conhece como colesterol ruim. Ao mesmo tempo, o HIIT também foi mais eficaz em aumentar a aptidão cardiorrespiratória, ou seja, aumentar a tua capacidade física. O HIIT realmente ele é mais efetivo em fazer isso quando você compara com o exercício aeróbio feito em intensidade moderada, porque o HIIT ele é feito em uma intensidade mais forte. Quando você faz uma intensidade mais alta, a modificação da capacidade cardiorrespiratória acontece numa magnitude maior. E o HIIT também foi mais efetivo em aumentar a sensibilidade à insulina, que é um ponto extremamente importante para prevenir a diabetes em crianças e adolescentes. Então, eu não estou dizendo aqui que o exercício aeróbio feito em intensidade moderada de forma contínua não provocou efeito nenhum. Eu estou dizendo que quando comparado ao HIIT, o HIIT conseguiu modificar esses parâmetros numa maior magnitude. O exercício intervalado e feito em alta intensidade foi melhor, foi mais efetivo em modificar esses parâmetros de saúde. O segundo ponto
é que os pesquisadores verificaram que houve uma relação entre maior volume de HIIT, ou seja, um maior número de séries de HIIT, e maiores quedas no percentual de gordura. Ou seja, quanto mais séries esses indivíduos faziam, essas crianças e adolescentes faziam, maiores eram as quedas no percentual de gordura corporal, inclusive no IMC. O terceiro ponto é que desses 54 estudos, 3 estudos verificaram a influência do HIIT na melhora do bem-estar de crianças e adolescentes. E desses 3 estudos, um só, apenas um, verificou que o HIIT promoveu uma sensação maior de bem-estar apenas em crianças inativas, ou seja, naquelas crianças que não faziam nenhuma forma de exercício físico. O que isso significa? Que essas crianças se sentiam melhor, elas sentiam uma sensação de bem-estar após a prática do HIIT. O quarto ponto, para a gente já ir encerrando aqui, o quarto ponto é que os esportes coletivos provocaram mais prazer do que os esportes individuais, ou seja, as crianças elas sentiam mais prazer quando batiam uma bolinha, tipo futebol, basquete, handebol e por aí vai, do que quando faziam atletismo e atividades individuais. E aí você me pergunta, mas peraí, esporte coletivo tipo futebol, handebol, basquete, pode ser HIIT? Pode, depende de como se faz. Se você observar bem, se você for analisar o jogo de futebol, por exemplo, você vai observar que a maioria das ações, eu diria todas as ações, elas são feitas de forma intervalada e a depender da posição em que você se encontra, seja no futebol, no handebol, no basquete, você faz aquela ação em alta intensidade. Então, jogos coletivos, eles também podem ser considerados treinamento intervalado de alta intensidade e o que esses pesquisadores verificaram é que as crianças sentiam um prazer maior nos esportes coletivos do que nos esportes individuais. Além disso, as lutas que eram executadas em 20 segundos eram mais apreciadas do que as lutas que eram realizadas em 2 minutos. E esse prazer foi significativamente associado à melhora no desempenho da corrida. E o quinto ponto para a gente encerrar é que os estudantes e professores, principalmente os estudantes, ficaram muito satisfeitos com esses programas de HIIT que foram implantados dentro das escolas. Inclusive, a maioria pretendia continuar com esses programas quando os estudos acabassem. Então, vamos lá para os comentários. Vejam, as crianças de hoje em dia estão com um estilo de vida completamente modificado e desajustado quando você compara com crianças de 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Como eu já tinha falado no início do vídeo, as crianças estão hiperconectadas, utilizando telas com um tempo extremamente prolongado. E esse uso de telas excessivo está fazendo com que as crianças durmam menos e com a pior qualidade. Esse uso excessivo de telas está fazendo com que as crianças sejam mais inativas fisicamente. Além disso, elas estão se alimentando cada vez pior, uma qualidade significativamente menor na alimentação, com alimentos ricos em açúcares refinados, sódio, gorduras. Então, quando você junta tudo isso, isso é uma bomba sob o ponto de vista da saúde pública. Então, utilizar intervenções como, por exemplo, o exercício físico, como o HIIT, dentro das escolas, é um ponto extremamente importante, porque você consegue modificar esses parâmetros de saúde, principalmente nas crianças com sobrepeso e obesidade, que já têm esses parâmetros de saúde alterados. Você consegue melhorar a capacidade física dessas crianças, como, por exemplo, a capacidade cardiorrespiratória, que não tem a ver apenas com capacidade física. A capacidade cardiorrespiratória e a força muscular, por exemplo, tem a ver com expectativa de vida e qualidade de vida. Por exemplo, crianças que têm mais força muscular e maiores níveis de capacidade cardiorrespiratória vivem mais do que crianças que têm um baixo nível de capacidade cardiorrespiratória e força muscular. Além de você melhorar a saúde dessas crianças e a capacidade física, você aumenta a sensação de bem-estar proporcionada pelo exercício físico. Então, crianças, elas não devem estar sedentárias com nível exacerbado de telas de computador, de celular, de televisão. Elas devem se envolver em exercício físico. Esse exercício físico ele pode ser executado em vários locais, inclusive dentro das escolas, que é um local em que as crianças passam uma boa parte
dos dias. E quando a gente pensa em executar programas como o HIIT dentro das escolas, a disciplina de educação física ela é uma forte aliada nesse tipo de intervenção. As crianças devem fazer mais atividade física, ou passar a fazer atividade física, no caso das crianças que estão extremamente sedentárias. Isso vai modificar a saúde dessas crianças, isso vai modificar a capacidade cardiorrespiratória, a força muscular, a sensação de bem-estar, inclusive vai melhorar a cognição dessas crianças, o que vai terminar influenciando no desempenho acadêmico, no desempenho escolar dessas crianças e adolescentes, ok? Então, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.